A bem da verdade, talvez um dos ambientes em que você pode ver o racismo estrutural se materializando e se manifestando é justamente nessa estrutura da política e da estrutura da política partidária. Você vai perceber que os negros, sendo 54% da população, quando você vai ver a representação deles dentro da estrutura do partido, seja na direção, seja na estrutura de prestação de serviços, seja nas fundações que têm esses recursos, os negros inexistem. Aliás, é só a gente perceber que em quaisquer que seja o partido, nós temos 1 ou 2 senadores negros, nós temos 120 deputados federais negros, não temos nenhum governador negro no nosso país, são poucos os prefeitos. Aqui na cidade de São Paulo são 2 vereadores negros, são 2 deputados estaduais negros. Então dá a dimensão do grau de exclusão e do racismo e discriminação estrutural que está colocado. Bem, o que se tentou fazer para minimizar esse tipo de coisa, por exemplo, com a questão da mulher, Criou lá cotas de 30% em todos os partidos políticos para que a presença da mulher fosse garantida ou fosse melhorada. O negro não teve isso, não tem qualquer política que determine ou que deixa disponibilizado a obrigatoriedade de você ter essa candidatura. O que os partidos fazem, principalmente esses partidos da esquerda com mais intensidade, é quando eles sentem que tem a questão da discriminação em alta, então eles inflam o número de candidatos negros. E com isso, eles dão a legenda, mas, como você bem disse, a hora que chega na hora de dar o recurso, então esse recurso tem um recorte que privilegia os não negros. Então, infelizmente, esse conjunto de situação define e determina que, do ponto de vista dessa exclusão, dessa não participação, dessa não presença, os nossos partidos políticos continuam sendo um dos locais privilegiados para a prática do racismo estrutural. Jaime Nicolau é professor titular e pesquisador da Escola de Ciências Sociais da FGV de São Paulo. Nos gráficos divulgados agora, o professor Jaime apresenta a relação entre valores recebidos do Fundo Público Eleitoral, que foi de R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais em 2018, e os candidatos a deputado federal, separados por cor, branca, parda e preta, em 10 estados e 10 partidos. Brancos receberam as maiores verbas. Na média, os pardos ficaram em segundo. Pretos tiveram o menor financiamento público naquela eleição. As legendas que mais lançaram candidaturas de pretos foram proporcionalmente PCdoB, PT, PSB, PSOL, PSD e PDT, seguidas por DEM, MDB e PSDB. Por último, a sigla que lançou menos candidatos pretos foi o PSL. Os estados que mais lançaram candidatos pretos foram, na sequência, Ceará, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará, Pernambuco e Paraná. Quem não participa do debate nacional e da distribuição dos recursos não participa do uso desse recurso. Então, abrir espaço para que os negros estejam dentro desse centro de poder, discutindo e debatendo e determinando para onde vão os recursos e quem será atendido por esses recursos, significa ter que abrir mão de poder, ter que abrir mão de recursos. Então, você tem um muro invisível, que esse é o pano de fundo que não permite que essa representação de fora esteja colocada para o lado de dentro. E mesmo que você tenha uma legislação que prestigie a inclusão de parcelas importantes da população, como mulheres, como idosos, você não tem esse Congresso produzindo uma legislação que inclua os negros. E depois, quando você tem os negros, você vai perceber que esse recurso chega para o negro e, mais às vezes, tem que voltar para o partido. Ou seja, nós temos, do ponto de vista político, a mais definida e clara determinação desse racismo estrutural, que não prestigia, que não privilegia e que não permite que os brasileiros tenham uma participação equitativa dentro do processo político. É uma das grandes demandas, das grandes necessidades que esse novo Brasil, do novo normal, vai precisar corrigir.